Olá, meus alunos. Então, vamos dar continuidade às aulas de economia. E o assunto de hoje nós vamos abordar a industrialização do Brasil até os nossos planos econômicos, ok? Então, vamos lá, vamos iniciar. Então, o primeiro assunto é a economia e a industrialização brasileira. Que passou aqueles ciclos econômicos e agora a gente vai entrar na industrialização do Brasil. É, No governo de Getúlio Vargas, que foi, se não me engano, foi de 1932 até 1954, né, o Brasil ele passa por incentivar as instalações da indústria pesada, né, como siderurgia, petroquímica, né, que é de petróleo, e tudo isso provocou um êxodo rural, né, que a gente sabe que é a saída do homem do campo para a cidade. Então, vários pontos do país, sobretudo na parte do Nordeste, né, onde a população fugia da seca, da decadência rural, e ia para as grandes cidades. Então, as medidas de benefício da indústria elas foram favorecidas pela eclosão da Segunda Guerra Mundial, né, que foi de 1942 a 1947 ou 45, se não me engano, sendo que ao fim do conflito, em 45, né, a Europa estava devastada e o governo brasileiro investe no moderno parque industrial para se autoabastecer. Então, claro, em uma guerra boa, mas a guerra teve aqueles seus incentivos do lado da industrialização, não só do Brasil, como também no mundo. Na década de 50, né, temos alguns planos que houveram no Brasil, nós temos alguns planos importantes, entre eles foi a meta de Kubitschek, de Juscelino Kubitschek, né, que era, é, que era o quê? Era pegar a indústria, ela passa a ser o centro das atenções do governo naquela época, né, que é chamado Plano de Metas de Kubitschek. Então ele batizou até naquela época o Brasil vai ser modernizado ou vai crescer 50 anos em 5. Né? Esse era um dos slogans dele. E ele previa realmente que o Brasil cresceria 5 anos como se fosse 50. O plano de metas de Juscelino ele indicava os 5 setores da economia que deveriam ser incentivados, né? Onde os recursos deveriam ser aplicados, que seriam a energia, o transporte, a alimentação, indústria de base e a educação. Também fazia parte, dentro desse arcabouço de Juscelino, né, do plano de metas, a construção de Brasília, a nossa capital, com a transferência dela, que a época ainda era do Rio de Janeiro, para lá. Ok? Então, o milagre econômico, né, depois das metas de Juscelino Kubitschek, é o chamado ao milagre econômico, que foi na época da ditadura militar. Durante né, os governos militares, o Brasil ele abre o país, os governos abrem o Brasil para os investimentos estrangeiros para que eles impulsionem a infraestrutura. Né? Então, o Brasil vive entre 1969 e 1973 esse ciclo é chamado de milagre econômico, onde o nosso PIB cresceu 12%, certo, gente? Né? Houve esse milagre econômico, 12%. Então, é nessa fase que são construídas obras como de grande impacto no Brasil, como a Ponte Rio-Niterói, a hidrelétrica de Itaipu, a rodovia transamazônica, né? Também outras obras aí. Né? E, no entanto, essas obras eram caras e também causam uma tomada de empréstimo a juros flutuantes. Assim, se vivia uma inflação de 12%, de 18% ao ano e o crescente endividamento do país a despeito da geração de milhares de empregos. Né? O milagre econômico ele não possibilitou o desenvolvimento pleno
pois o modelo econômico privilegiou o grande capital e a concentração de renda aumentou. O que significa isso, gente? Olha só, você sabe, como era a grande meta do milagre econômico era o crescimento do Brasil através de grandes obras, esse dinheiro devia vir de outro lugar, e veio do capital estrangeiro. Contudo, esse capital estrangeiro que chegava no país vinha através de investimento, mas com juros altíssimos, né? Quer dizer, havia um crescimento econômico, né? Mas não havia um crescimento, o IDH, o crescimento social e humano, havia um crescimento econômico devido ao crescimento do PIB, mas só que a concentração de renda aumentou, quer dizer, que ficava uma grande quantidade de renda concentrada com pouquíssimas empresas ou com pouquíssimas pessoas. Tá? Então, aconteceu isso, a inflação era alta, havia um crescimento grande, mas a inflação também era alta devido aos empréstimos para a construção dessas obras que o governo queria. Então, por parte do setor primário, né, daquela época do milagre econômico, a produção de soja já era, a partir da década de 70, o principal commodity de exportação. Para vocês verificarem quanto ainda o Brasil é um país agrícola, sendo que na década de 70 a soja já era, hoje ainda é, um dos principais commodities de exportação do Brasil. Ao contrário de culturas como o café, que demandavam abundante mão de obra, o cultivo da soja é marcado pela mecanização, o que gera o desemprego no campo. Isso é uma verdade, mas, como diz o pessoal, queria o quê? Crescesse a produção da soja através de utilização de máquinas. E ainda nessa década de 70, o Brasil é fortemente impactado pela crise do mercado internacional do petróleo, que faz o preço dos combustíveis subirem. Dessa forma, o governo estimula a criação do álcool, combustível alternativo à frota de veículos nacionais. Foi chamado até, se eu não me engano, o programa foi Proálcool, que era esse programa de incentivo ao etanol, né, que hoje é etanol, mas antigamente era o álcool. Tá certo? Passando pelo milagre econômico, nós entramos na famosa, quem não sabe, década perdida. Por que é chamada de década perdida? Porque ela é marcada pela insuficiência de recursos da União para o pagamento da dívida externa. Então, o que foi que aconteceu? Grande investimento para construção de obras de grande porte no país, contudo, com juros muito altos, e o que isso causou no futuro foi essa grande dívida externa que o Brasil teve com os países de fora, né? Ao mesmo tempo, o país ele precisava adaptar-se aos novos paradigmas da economia mundial, que prevê inovações tecnológicas pelo crescimento da influência no setor financeiro. Então, foi marcado por essa ineficiência. O Brasil não conseguia pagar sua dívida externa com os outros países, devido aos juros altíssimos decorrentes, é claro, do milagre econômico. Então, a década perdida, né, nesse período, o PIB do Brasil era de 8%, ainda era um pouquinho alto, né? É direcionado principalmente ao pagamento da dívida externa. A renda per capita ficava estagnada e a inflação aumentava direto. Então, todo o PIB, praticamente, ele era direcionado ao pagamento da dívida externa, né? Enquanto isso, a inflação aumentava. Existe, desde então, uma sucessão de planos, que a gente já sabe, econômicos, para tentar conter essa inflação e a retomada do crescimento sem sucesso. A gente viu vários planos econômicos que aconteceram durante os anos, as décadas no Brasil, e para chegar até o plano que conseguiu resolver essa situação inflacionária que o nosso país vivia, né? Então, por isso que os economistas chamam esses anos 80 de década perdida. Por quê? Você pergunta por que chama a década de 80 em relação à economia de década perdida no Brasil? Porque o Brasil tinha uma grande dívida externa e, apesar do seu PIB
alto, que era de 8%, considerado alto, era direcionado totalmente para pagamento dessa dívida externa, tá certo? Bem, dívida externa e a economia brasileira. Então, te viu como é que foi todo a situação, o crescimento ou a problematização da dívida externa do Brasil a partir da industrialização para cá, né, ao final da década de 80. E no final do governo militar, a economia brasileira dava sinais de desgaste exatamente por causa dos altos juros, né, que eram cobrados para pagamento dessa dívida. Então, o Brasil ele passou a ser o maior devedor entre os países em desenvolvimento. O Brasil chegou a ser o maior devedor entre os países em desenvolvimento na época. O PIB, que era de 10,2 em 1980, caiu para 4,3 em 81. Como foi grande essa queda, né? Na época, foi atestado pelo IBGE. O que pensaram para resolver isso? Fazer planos econômicos que visassem essa estabilização na moeda e controlar a inflação, que significa que a moeda brasileira era super desvalorizada, né? E com isso houve um crescimento exorbitante da inflação. Falando agora um pouquinho desses planos econômicos relacionados exatamente para segurar a dívida externa e o crescimento da inflação, né? Houve uma forte recessão no Brasil, dívida externa, perda de poder de compra, e o Brasil lançava a mão dos planos econômicos para tentar recuperar a nossa economia. Então, os planos econômicos, que eles tentavam desvalorizar a moeda a fim de conter a inflação. Então, esse era o pensamento, né? Desvalorizar a moeda brasileira para conter a inflação. Entre 1984 e 1994, o país teve várias moedas diferentes. Então, olha só, aqui tem algumas moedas e o período. Então, nós tivemos o Cruzeiro de 84 a 86, depois o Cruzado de 86 a 89, aí o Cruzado Novo de 89 a 90, voltamos para o Cruzeiro de 90 a 93, chegamos no Cruzeiro Real de 99 a 94 e estabilizamos no Real desde 1994 até hoje, né? É a nossa moeda. Então, vamos falar um pouquinho primeiro do Plano Cruzado, né? Foi a primeira medida de intervenção econômica que ocorreu lá no governo do presidente Sarney em janeiro de 1996. Né? O ministro da Fazenda era o senhor Dilson Funaro. E esse plano cruzado estava previsto que controle da inflação por meio do congelamento de preços. Então, cada plano teve um foco ou uma situação que ele deveria combater, a inflação e tal. Então, primeiro, o plano cruzado, o controle da inflação, por meio de quê? Do congelamento de preços. Então, era feita uma tabela de congelamento de preços onde os preços dos produtos não deveriam aumentar. Houve ainda, dentro desse período, a gente vai falar só de alguns planos, os principais, porque dentro desse período, além dos planos principais, houve aqueles planos secundários. No caso, o Plano Bresser, que foi em 1987, o Plano Verão, em 89, e ambos também não conseguiram deter esse processo de inflação na economia brasileira, que continuava a estar estagnada, né? Conseguia ainda seguir estagnada. Então, o principal foco do plano cruzado, controle da inflação por meio de quê? Do congelamento dos preços. Depois desses planos, com a eleição de Fernando Collor de Mello para presidente, houve aquelas primeiras ideias neoliberais, que a gente sabe que o liberalismo é o que? A pouca ou nenhuma ou o mínimo de intervenção do Estado nas relações econômicas, em qualquer outro tipo de relação. Então, os neoliberais queriam abrir a mão
dos principais, no caso das empresas brasileiras, das empresas estatais, tá? Então, as ideias neoliberais da época do Fernando Collor queria abrir a economia nacional e essa era a prioridade. Nós tínhamos a Zona Franca de Manaus, né, que eram produtos aí com pequenos ou nenhuma taxa de imposto, né? Então, uma das medidas do presidente Collor foi a abertura do comércio estrangeiro, dos produtos estrangeiros para o Brasil. Igualmente estavam previstas as privatizações de empresas públicas, que é o pensamento dos liberais, redução do funcionalismo, público, o aumento da participação de empresários privados em vários setores econômicos. Tá? Mas, no entanto, devido aos escândalos de corrupção que houve na época, o presidente se envolveu, né, se viu envolvido no processo de impeachment, o que lhe custou o cargo presidencial. Quem não se lembra, ou quem não é dessa época, além do plano econômico do Collor, houve até, como é que se diz, houve aquela, né, o governo ele pegou o dinheiro da poupança dos trabalhadores e entre outras medidas que não foram de agrado na época, nem se fosse hoje, né? Bem, passando toda essa tempestade, né, que começou desde lá, da década perdida, apareceu o Plano Real. Né? O Plano Real foi criado no plano, se não me engano, no governo, está aqui no governo do presidente Itamar Franco, né, que ajudou a estabilizar a economia do Brasil. Se a gente contar todos os planos, foram 13. E o último foi o Plano Real, que era que uma prévia à troca da moeda para o real a partir do dia 1º de julho de 94, durante o governo Itamar Franco. Então, a implantação do plano ficou sob o comando do ministro Fernando Henrique, que era o ministro da Fazenda na época, e previa, mais uma vez, o controle da inflação, o equilíbrio das contas públicas, o estabelecimento de um novo padrão monetário entrelado ao valor do real ao dólar. Então, eles queriam igualar o valor da moeda do real ao dólar. Né? Então, desde então, o Brasil entrou nessa era de estabilidade monetária que se vinha, né, desde o século, que se manteria até agora, que a gente desvalorizou o real, mas ainda estamos utilizando esse plano, né, que foi, no geral, a explicação geral do plano real foi que foi criado um conversor antes de mudar para o real, né, que era o URV, né, que determinava que valor de X de cruzeiro real era $1. Então, até chegar o valor de R$1 a $1, então foi toda uma cadeia de ideias que foram colocadas nesse plano. Então, se não me engano, não me lembro, mas olha, era como se fosse $1 fosse 1.300 cruzeiros. Então, quando o dólar chegasse a 1.500 cruzeiros, o cruzeiro ia virar R$1. Então, essa era a ideia. E com isso, né, a gente conseguiu segurar a inflação e ter uma moeda estável. Só uma observação para vocês em relação a todos os nossos planos econômicos. Todos previam que controle da inflação, né, e o controle da inflação realmente era o pano de fundo de todos os planos. Mas se você verificar desde os planos que a gente estudou aqui nessas aulas, é que os planos buscavam a desvalorização da nossa moeda em frente ao dólar. No entanto, o Plano Real ele veio e quebrou essa cadeia e quis que a nossa moeda se igualasse ao dólar
e dessa forma conseguisse a estabilização, a diminuição da inflação e a estabilização monetária que veio dando certo e tudo mais. Gente, obrigado, tá? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Acabou de ir embora a luz aqui, então eu vou encerrando por aqui. E voltou a energia, mas mesmo assim, tchau. Até a próxima aula.